Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou aqui com vocês para falar um pouquinho hoje sobre ventosa terapia e moxa bustão. Hoje eu estou num cantinho especial novo aqui do Instituto Longtal, que é a loja da Caixuan. Então eu estou aqui com vocês, deixa eu ver aqui, eu vou acompanhar com vocês aqui no meu celular as perguntas, então se tiverem dúvidas ou perguntas, a gente vai ver juntos aqui. Deixa eu acompanhar com vocês. Se vocês têm alguma pergunta ou alguma dúvida aí do nosso tema de hoje. Vamos ver aqui. Boa noite a todos que estão entrando. Se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, é só ir mandando que a gente vai respondendo. Bom, o tema de hoje, eu vou falar um pouquinho das técnicas milenares de ventosa terapia e moxa bustão. Eu vou contar um pouquinho da história, mostrar alguns tipos de materiais que a gente tem, por isso que eu escolhi aqui a Caixuan para estar com vocês. Tá bom? Vocês devem, quem está me acompanhando aí, sabe que a loja vai inaugurar amanhã, né? Depois dessa fase difícil aí de pandemia, que a gente ficou esperando ter um momento ideal para conseguir estar com vocês, porque não adianta também abrir a loja, vocês não poderem chegar até aqui. Agora, mesmo que com horário marcado, em horário restrito, a gente já consegue atender vocês e oferecer os materiais não só de MTC, mas também materiais terapêuticos, cirúrgicos, o que vocês precisarem aí para trabalhar. Eu vou dando boa noite, não sei se quem está entrando aí é da área de saúde, se são pessoas que querem conhecer, se vocês quiserem mandar um oi, se apresentar, aí eu já fico sabendo se vocês são profissionais da área que conhecem já o tema, ou se vocês querem conhecer um pouquinho agora. Boa noite, Cláudio, prazer estar com você de novo, sei que você tem acompanhado as lives, muito obrigada, fiquei aí 2 semaninhas meio fora, mas estou de volta aqui para falar com vocês, tá bom? Bom, vamos começar falando então. Boa noite, Roberto, Grazi, boa noite a todos vocês. Um beijo, a Grazi está cuidando tanto de mim ultimamente que não tem nem o que dizer. Um beijão, Gra. Bom, vamos falar um pouquinho então das duas técnicas, né? Eu vou começar falando da moxa bustão primeiro e depois eu falo da ventosa. Na verdade, antes de falar disso, vamos falar um pouquinho de MTC, porque essas são as duas técnicas da medicina tradicional chinesa. Então, já tirando um erro que se comete, deixa eu ir acompanhando aqui os comentários, né? Que às vezes vocês vão me. Oi, Núbia, agora que eu tô vendo Márcia, querida, Paulo, boa noite aí. Que bom que vocês estão por aqui. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar as perguntas pelo celular, que aí eu não preciso ficar indo até a tela toda hora. Aí, quando tiver algum comentário aqui, eu já acompanho com vocês. Tá aqui, agora sim, fica mais fácil de acompanhar. Então, boa noite a todos aí, Alessandra, Silvia, a todos vocês. Um beijão aí que está acompanhando. Bom, a moxa bustão, a MMTC, né, que eu estava falando, ela envolve várias técnicas terapêuticas. Então, o erro que se comete no Ocidente, né, algumas pessoas cometem o erro de acreditar que a acupuntura é a MTC. E, na verdade, a acupuntura é uma parte, um braço da MTC, que é composto por diversas técnicas. Então, você tem a ventosa terapia, a moxa bustão, que a gente vai falar hoje, a própria acupuntura, sem dúvida, mas aí você também tem o Qigong, o Gua Sha, a fitoterapia chinesa, a dietoterapia. Então, esse conjunto, né, junto ainda do Tuina, que é a massagem chinesa, esse conjunto de terapias é que forma a medicina tradicional chinesa. É como se a gente pensasse na medicina moderna. Você tem a fisioterapia, que trabalha com o movimento do corpo. Você tem o médico, que vai trabalhar a parte fisiológica e patológica. Você tem o enfermeiro, que faz lá técnicas, por exemplo, de punção e curativos e uma série de outros recursos que a enfermagem tem. Você tem o nutricionista que cuida da alimentação. Você tem o educador físico que ajuda na atividade física. Então, você tem toda essa mesma composição. Né? É muito similar se a gente parar para ver o que se complementa. Então, é um erro até a gente se focar somente numa técnica. Por isso que eu trouxe hoje um pouquinho sobre ventosa e moxa, para a gente abordar esse recurso e para que ele serve. Tá bom?
Diante disso, a gente sabendo que a MTC aborda tudo isso, aí vem o próximo tema. Deixa eu arrumar aqui a tela, isso que eu estou meio baixinha, né, aí para vocês. Aí agora acho que vocês conseguem me ver melhor. Então, assim, a moxa e a ventosa, elas são braços importantíssimos da NTC. Basicamente, por quê? Porque quando a gente fala na palavra, no termo, né, na palavra Chi, que seria energia, ele abrange uma série de formas de energia. No próprio corpo humano, a gente tem várias formas de gerar energia. Você pode gerar através do oxigênio, você pode gerar através dos alimentos, então da glicose, né, da quebra da glicose que se forma, que vira energia. Você pode ter através de algum líquido, por exemplo, que você vai tomar energético, né? Até cápsulas energéticas a gente tem aí que o pessoal toma. Então você tem várias formas de gerar energia no corpo. E o oriental já sabia disso naquela época, certo? E aí, o que ele sempre buscou? Trabalhar essas formas de energia, porque ele entendia que o quê? A energia era o que dava impulso para o sangue. Ou seja, há milênios ele já sabia que o coração precisava de energia para bater e que esse sangue precisava circular pelo corpo para levar todos esses nutrientes para cada órgão, para cada músculo, para cada parte do seu corpo, e dessa forma ele poder te auxiliar, né? Dessa forma ele poder te tratar, te manter saudável, certo? Então, diante disso, as técnicas de MTC foram surgindo com o objetivo de estimular o Qi, ou seja, estimular essa energia e, ao mesmo tempo, manter a circulação de sangue adequada. Uma boa circulação de sangue é sinônimo de saúde. Se eu tenho, por exemplo, uma má circulação, se eu tenho tendência à formação de trombos, coágulos, é um mau sinal, não é? Se eu tenho uma circulação ruim ou circulação débil, que a gente fala, lenta, que me prejudica na oxigenação, eu não tenho uma alteração física. Então, a gente sabe de fato que o que os chineses falavam não era errado, tanto que você tem aí uma série de medicações para controlar a glicemia, controlar o colesterol, para melhorar a circulação cardiovascular, né, para controlar a sua pressão arterial. Por quê? Porque realmente o coração por isso que eles chamam de o imperador do corpo. Se ele está bem, o império se mantém. Se ele tiver com alteração, o império cai. Afinal de contas, a gente só é dado como morto quando o médico olha lá no relógio, né? Ou o profissional de saúde que estiver te atendendo, ele olha lá e ó, o coração parou de bater tal horário, ou seja, ali é a sua hora da morte. Então, a saúde tem uma relação intrínseca com a qualidade da sua circulação e automaticamente com a sua energia, que a gente fala, porque é a energia que faz esse sangue circular, esse coração bater. Então, quando eu penso em moxa ventosa, eu tenho que pensar que alguma coisa relacionada a isso essas técnicas têm, porque essa é a base da MTC, manter o fluxo de energia e de sangue no corpo. Correto? Entendendo esse conceito, fica muito mais fácil de você saber o que a gente está falando. Deixa eu acompanhar aqui se nós temos perguntas. Boa noite, Felipe, Lincoln, Grazi já tinha falado, Simone, Luciano, Poli, Treza, um beijão aí todos para vocês. A Cintia Chikawa, acho que todo mundo já falei agora. Beijão aí para todos vocês que estão acompanhando. Se tiverem dúvidas, vão mandando que eu estou aqui com o celular do lado para ver as perguntas com vocês. Bom, então continuando. Então, nesse conceito, ambas as técnicas têm esse intuito. Quando a gente pensa em acupuntura, a gente sabe que o quê? Que a agulha, trabalhando lá nos canais, né? Ela tem uma ideia muito de impulso elétrico, ou seja, de mover o Qi. Por que isso? Porque é o objetivo maior dela. E automaticamente, ao mover o Qi, ela também faz com que o sangue circule melhor. Afinal de contas, a energia, como a gente já falou, impulsiona o sangue. Por isso que o paciente fala, nossa, tá ficando vermelho, eu tô sentindo quente, ou sinto, às vezes, um choquinho elétrico. São características da acupuntura. Mas a gente tem técnicas que visam especificamente mover a energia. E aí a gente fala de moxa e ventosa.
tá? Elas têm um efeito bem direto na circulação. A moxa, explicando rapidamente o nome dela, né? A palavra vocês devem já ter visto: moxabustão, moxibustão, né? Moxaterapia, todos esses são nomes para a mesma técnica, tá? Moxabustão, basicamente viria de moxa, se assemelha muito a uma palavra japonesa, que é moguçá, só que o U geralmente não é pronunciado, então fica moguçá. Moguçá, então fica moxá, né? Você ouvindo rápido parece moguçá, moxá. E daí que teria surgido o termo, a terminologia moxa, tá? Que moguçá seria a Artemisia em japonês. Como nós, aqui no Brasil, né, somos a segunda maior colônia de japoneses do mundo, só perdemos para o próprio Japão, então a gente sabe da influência que nós temos da cultura japonesa. Então, por essa razão, por essa terminologia ser comum na prática, foi daí que surgiu essa terminologia em português. E moxibustão nada mais vem do termo em inglês, que seria moxibustion. Né? Então, aí algumas pessoas aqui chamam de moxibustão, mas aí fez uma junção do nome em inglês com o nome em português, tá? E moxaterapia é a mesma coisa, vem de moguçá, terapia com moguçá, ou terapia com artemisia. Basicamente é isso. E o bustão seria a combustão, né? De queima, tá? Que aí sim tem muito a ver com o termo em chinês, que é Jofá ou Aijo, né? Ai é moxa também em Artemisia também em chinês. Então seria ou queima da Aijo, seria a queima da moxa, da Artemisia, ou Jofá, que seria terapia com o calor, ou o calor de longa duração, né? Que são técnicas de calor. Tá? Basicamente, a moxa surgiu no norte da China, pelo menos é os relatos que nós temos de lá. Então, lá é uma região muito mais fria, né? Já está muito mais próximo ali ao Polo Norte, então ela é muito mais fria. E o oriental, assim como vários povos do passado, os próprios japoneses, os egípcios, sabiam a importância que o sol tinha para a saúde. Ou seja, hoje a gente não fala que um monte de gente aí está com carência de vitamina D, não é? Um monte de médico recomenda vitamina D. Tem depressão, tem problemas ósseos, né? Problemas metabólicos, porque tem carência de vitamina D. Até o próprio Covid aí foi pauta sobre o quanto que a vitamina D fazia falta. Por quê? Porque hoje a gente anda muito agasalhado, a gente passa muito protetor solar, porque a gente tem os outros agravantes do sol também excessivo, que é os riscos para a pele. Mas a gente se protege tanto do sol que a gente acaba não recebendo o suficiente de luz solar e os benefícios que isso traz. E isso também, hoje a gente faz isso por causa da vida que a gente leva, e por causa da camada de ozônio, toda a história que a vida moderna nos trouxe. Mas no passado, basicamente, o que acontecia? Quando você tinha períodos de inverno, e nos extremos, né, nos extremos sul e norte, o frio acaba sendo mais vigoroso e mais longo, então, quer dizer, o outono já é um período de bastante frio, né, não é que nem o outono nosso que é ameno e aí o inverno um pouquinho mais. Geralmente, nos extremos, o outono já é um período de bastante frio. Então, você imagina aí, a pessoa fica em torno de 6, 7 meses com muito frio. E aí, 5, 6 meses com um clima melhor. Então, imagina todo esse tempo sem você receber o calor solar ou a luz solar adequada. E foi assim que os orientais perceberam. Né? Existem até alguns relatos que falam que vem desde a época até meio que tribal, aquela coisa de você sair para caça. Até hoje a gente faz isso quando vai acampar, né? Tá frio, faz uma fogueira e fica ali pertinho da fogueira. Põe a mão, põe os pés e perceber que aliviava. Por exemplo, quando você está com muito frio, às vezes a mão formiga, né? Você perde a sensibilidade. Isso é bem padrão Yin, que a gente fala na medicina chinesa. A perda, perdão, do movimento. Então, você tem uma perda de movimento, uma perda de sensibilidade. Muito bem. Diante de tudo isso, eles perceberam que, técnicas de calor são benéficas para o corpo. Tá? E desse montante aí do estudo de ervas, percebeu-se que a artemisia era uma erva que tinha um potencial muito bom na emissão desse calor, porque ela justamente fazia o quê? A queima de longa duração. As folhas não queimavam e já viravam poeira fácil. Porque vocês já devem ter feito isso alguma vez, né? De às vezes fazer uma fogueira e ter folhas secas, velhas, e você tenta fazer. Só que às vezes fica aquele cheirão de fumaça, as folhas ficam todas escuras, né? Forma aquele tipo, parece um carvão, e fica um odor muito ruim.
A artemisia tinha essa característica diferenciada, que ela seca, ela tinha uma queima e um odor até parecido com um chá, um cheiro forte. Algumas pessoas falam que parece a maconha, mas quem conhece as duas fala que não tem nada a ver, né? Quem conhece o cheiro exato da cannabis e o da artemisia fala que não parece, mas quem não conhece bem fala, nossa, parece aquele cheiro lá que eu já senti aí nos lugares. Mas realmente são diferentes, né? Mas ela tem uma queima maior, literalmente de longa duração, que era o objetivo que se queria, porque não adianta você fazer aquela fumaceira de fumaça escura, aquele cheiro de queimado e queimar logo. Não ia resolver, né? Quando a gente faz uma fogueira, a gente geralmente, inclusive, usa lenha, galhos, tal, para durar mais, senão não resolve nada. E essa era a ideia. E a Artemisia teve esse potencial. Então, desde esses primórdios, que a Artemisia passou a ser usada para fazer esse estímulo, ou seja, ela era usada para fazer esse aquecimento do corpo. E aí, ao longo dos anos, com a prática clínica, foi se descobrindo os seus efeitos. Né? Hoje, estudos modernos falam que o bastão de moxa, deixa eu até pegar um aqui para vocês, ó, o bastão de moxa, quando ele está no seu ápice de aquecimento, ele emitiria uma onda similar ao do infravermelho. E aí a gente fala, caramba, a gente usa tanto na fisioterapia, né? Tem um efeito tão bom para as dores musculoesqueléticas, e os chineses já sabiam disso através da erva. Olha que interessante, né? A gente precisou de um aparato aí elétrico, tomada, lâmpada, um monte de recurso para conseguir algo que eles conseguiram aí com a queima da erva, né? Então, o que acontece? Você tem de vários formatos, eu vou mostrar aqui para vocês, vou aproveitar que eu estou aqui na caixinha para mostrar os formatos, alguns tipos de moxa, mas basicamente o bastão, que é o que a gente mais ouve falar, mais muitas pessoas conhecem e tal, ele, quando você acende ele parece um charuto, né? E esse calor, ele se propaga, ele vai queimando, tem uma fumaça, como eu falei, um cheiro muito peculiar da artemisia, e você vai aproximar ele dos pontos que precisa. Então, eles perceberam, por exemplo, espasmos, né? Quando a gente tem qualquer tipo de friagem, mulher sabe muito bem disso no período menstrual, que ela acaba ficando com cólicas, quando você coloca lá uma bolsa de água quente, ou só de passar a mão quente no abdômen, já alivia aquelas contrações da cólica. Então, a moxa foi descoberta muito para isso, alívio de dores musculares, espasmos, cólicas. E aí, com o passar do tempo, como a gente falou, foi se percebendo que ela poderia trazer mais benefícios. Dentre os benefícios, incluía a questão da tonificação do yang qi, que a gente fala, que é o calor. Nada mais é do que o calor do corpo, né? Porque o yang qi literalmente a energia que o oriental fala que move o nosso sangue. Ou seja, quando eu tenho o corpo aquecido, o meu sangue circula adequadamente. Quando eu não tenho o meu corpo aquecido, o meu sangue começa a entrar num processo que a gente chama de estase, de estagnação. E aí eu tenho tendência a ter dores de cara, né? Você percebe isso? Você quer ver um caso claro? É você, por exemplo, tentar pegar alguma coisa no freezer. Você enfia a mão lá, até dói, né? Parece que você está até queima, inclusive, né? O que a gente fala é um frio tão extremo que parece que até queima. Por que isso? Porque o nosso corpo ele precisa de uma temperatura mínima, tanto que a gente tem lá 36,5. Só que a gente tem um ponto e meio a menos, a gente já está entrando em hipotermia. Você aguenta 37,5, 38,5, 39,5, 40, 41 graus de febre. Não que você vai ficar bem, lógico que muito acima também começa a fazer mal para o corpo, mas você tolera muito mais a temperatura acima do que abaixo. O frio nos faz muito mal. Um exemplo até claro é pensar no morto, né? A pessoa morta, como que ela fica? Rígida e gelada. Né? Ou seja, porque não há circulação de sangue. E para o oriental não há circulação de energia, ou seja, onde não há energia, não há sangue, não há vida. Né? Então, basicamente, a gente precisa disso para se manter saudável. Por isso que pessoas com má circulação, problemas cardíacos, que se dizem sentir muito frio, que têm perda de sensibilidade, é um sinal de que elas precisam se cuidar, porque o corpo já está avisando, olha, não está bem. Tá? Então a moxa surgiu disso, basicamente com o objetivo de o quê? Aquecer. E ao aquecer, dilata vasos, ao dilatar os vasos, melhora o fluxo sanguíneo. Tá? Então, novamente falando, a agulha fala muito do qi, a moxa fala muito do sangue. Então, enquanto o qi move o sangue nutre a energia. Camille, mas eu não sou da área de MTC, esse termo para mim parece muito viagem, eu não concordo muito. Então vamos trazer para uma linguagem mais próxima de quem é mais científico.
O sangue, o que ele é? Ele que traz para nós todos os nutrientes. A gente tem lá a oxihemoglobina, que é a hemoglobina que carrega o nosso oxigênio, e nós temos o plasma, nós temos toda a composição do sangue que vai carregar nutrientes, os líquidos do corpo, está tudo aí na nossa corrente sanguínea. Ou seja, se o sangue circula bem, todo o nosso corpo recebe os nutrientes, vitaminas, minerais, a própria parte energética, ou seja, a quebra aí da glicose virando energia, o sangue que vai para os nossos músculos para a gente conseguir fazer caminhada, uma atividade física, tudo depende da circulação. Eu preciso de sangue rico em oxigênio e glicose para nutrir meu cérebro, meus neurônios para poder pensar, raciocinar, falar, agir. Então, é isso que o oriental quis dizer, ou seja, o sangue nutre a energia, ou seja, porque se a gente pensar em cérebro, impulsos elétricos do corpo, todos saem daqui, o chamado ápice do yang. Então, se eu tenho sangue chegando adequadamente, o meu corpo todo recebe energia adequada, ou seja, eu tenho uma melhor função neurológica, uma melhor função cardiovascular. Tá certo? Então, o objetivo simples e puro da moxa é aquecer, ao aquecer, mover o sangue, ao mover o sangue, melhorar a nutrição e a distribuição sanguínea do corpo e, com isso, restabelecer a saúde. Logicamente que ela restabelece a saúde que está em você, né? Então, por exemplo, não adianta você chegar num estado gravíssimo e achar que só de melhorar a circulação de sangue vai se resolver tudo. Você precisa ter, é um trabalho em conjunto, por isso que tem a fitoterapia, a dietoterapia, que serão temas aí de outras lives para vocês. Mas você tem o trabalho externo, interno e intermediário, né? Ou seja, a gente tem o trabalho que vem de fora para dentro, o trabalho que vem de dentro para fora e o trabalho que visa a fazer o equilíbrio dessas duas áreas, ou seja, você tem a alimentação e a fito que vão ajudar internamente, você tem a moxa, a ventosa, o quachá, a massagem, que trabalham o seu corpo de fora para dentro, né? E você vai ter, por exemplo, o Qigong, que é um equilíbrio de tudo isso, porque ele trabalha a oxigenação, a respiração, fazendo com que você faça um equilíbrio entre o interno e o externo, ou seja, uma melhora da circulação, uma melhora do estado emocional, enfim, o equilíbrio de tudo. Então, isso que a MTC visa, manter você no estado de equilíbrio para que isso te leve à saúde, tá? Deixa eu acompanhar, que faz tempo que eu não olho o celular, deixa eu ver se tem perguntas aqui. A Marcinha pergunta qual o tempo ideal para manter ventosa, tem literatura que fala de 3 a 5 minutos, outras 10, 15. Maravilha, Márcia, eu vou falar disso. Obrigada, André, pelo elogio da loja. Bom, brigadão. Vamos lá, eu vou falar da ventosa, aí eu já falo de tempo e tudo mais. Sobre a moxa, já falando de tempo, essa questão de tempo, eu, particularmente, acho tudo muito relativo, né? Einstein falava de relatividade e eu acho que é bem por aí. Eu acho que a melhor forma de você tratar é ouvir, entre aspas aí, né? Sentir o corpo e o que o organismo do paciente responde. Por exemplo, se eu fizer moxa ali 5 minutos e a região, a pessoa não sentir muito calor, não sentir aquecer, você perceber que a região ainda não está hiperêmica, ou seja, não teve um aumento da circulação, é um alerta que você precisa ficar mais tempo. Mesmo que você fale, mas eu li na literatura que 5 minutos de moxa bastava. Sim, mas para aquela pessoa não. Talvez para um paciente com um pouco mais de yang, que a gente fala, ou seja, com uma circulação melhor, bastaria. Mas para alguém que já está debilitado, então às vezes um paciente idoso, ou, por exemplo, como a gente teve há uns dias atrás, um dia de clima mais frio, vai ter uma dificuldade maior para ativar essa circulação. Porque você tenta aquecer para dilatar os vasos e o frio do ambiente tenta contrair. Então é muito mais difícil. Diferente de um dia que está um pouco mais ameno ou até mais calor, que você faz pouquinho tempo de mocha e você já se sente quente, né? Então essa característica me diz muito. Então eu procuro ler o que o próprio corpo do paciente me fala. Se o paciente fala para mim que ele não está sentindo ainda muito calor, ou eu observo a região e vejo que ela não está hiperêmica, que não houve uma mudança, eu toco a região, percebo que ela ainda está muito morninha, não teve quase aquecimento, eu vou fazer mais tempo, tá? Então, mais do que literatura, eu acho que é seguir o que o corpo do paciente fala, né? Então, não deixar calor demais a ponto da vermelhidão, virar até, às vezes, um quadro até de calor excessivo, podendo queimar a pele da pessoa, como o contrário também é válido. Não adianta você fazer lá porque está escrito em algum lugar que é 5 minutos cravado no relógio, aí para um vai dar certo e para outro vai ser pouco. E aí a pessoa não tem o efeito
terapêutico almejado. Aí vai falar, poxa, a técnica não funcionou tão bem. Que na verdade não é verdade, é porque ela não ficou o tempo adequado. A gente sabe isso em diversas terapias, eletroterapia, infravermelho, essas técnicas todas modernas. Se você não deixar um tempo de limiar suficiente, o corpo não vai responder. Né? Você vai, porque pensa, o calor também vai estimular outra parte importante, que são os termorreceptores, que ficam aqui, ou seja, os nossos receptores de calor. Então, eles vão fazer novamente o meu corpo falar: opa, tem recepção aqui. As vias sensoriais levam para o cérebro, o cérebro responde, então automaticamente ativa a circulação. Então, você tem um efeito literalmente de Qi, ou seja, energia, impulso, comunicação sendo recebido junto com a circulação de sangue. Né? Então, é isso que me encanta, sempre me encantou com a MTC, perceber um conhecimento numa simplicidade como dos orientais, que hoje você consegue enquadrar nessa gama de informações que a gente tem da medicina moderna, tá? Aí daqui a pouquinho eu mostro os acessórios, vamos falar da ventosa então. A ventosa terapia também tem o objetivo de mover o sangue, só que de uma forma diferenciada. O objetivo da ventosa é o quê? Ao fazer uma pressão inversa, ou seja, uma sucção, você vai puxar a musculatura junto à fáscia. Quem já ouviu falar daquela massagem liberação miofacial? Que é você fazer uma separação ali, uma liberação da face do músculo para que você melhore a circulação sanguínea, né? O que acontece? É basicamente isso. Quando você vai passando muito estresse, ou se alimenta muito mal, ou não dorme bem, você tem uma descarga de substâncias na musculatura. Quem já fez uma academia e teve lá o ácido lático sabe do que a gente está falando. Né? Você tem essa descarga do ácido lático quando, no caso de uma atividade física muito vigorosa, ou quando você está muito tempo sem estimular a musculatura, mas você tem também ocasionada pelo estresse, pela alteração dos receptores nervosos. A dopamina, por exemplo, tem uma relação direta com o sistema muscular. Não é à toa que quem tem Parkinson, tem deficiência de dopamina, tem lá rigidez, tremor, não consegue controlar bem a estrutura muscular. Então, o que acontece? Se você está muito estressado, se você não dorme bem, se você está aí, como a gente está aí, no meio de uma pandemia, cheio de preocupação e tal, e não tira um período para tirar um pouco dessa toxina, vamos dizer assim, emocional de você, automaticamente isso vai se desencadear no seu corpo. Não tem como. A gente tem uma descarga de substâncias na nossa musculatura. E isso vai fazendo o quê? Se vocês gostam aí de churrasco, né, já comprou lá a carne, você já deve ter comprado a carne que vem com aquela pele tipo leitosa por cima, aquilo que a gente chama de fáscia muscular, que é uma pele que recobre o músculo. Então o músculo é vermelhinho lá, muitas vezes, inclusive as cozinheiras aí que estiverem assistindo, ou cozinheiros, sabe que é normal a gente até limpar um pouco essa pele para a carne não ficar tão dura, né? Tem mãe e vó sempre falam, não cozinha muito com essa pele que ela vai ficar toda dura e tal, porque é isso meio que a fáscia faz. Ela, ao mesmo tempo que ela protege e une ali a fibra muscular, quando existe um excesso de tensão dela, ela gera rigidez, gera dor, gera incômodo, que é o que acontece quando a gente está com esse estresse excessivo, que do nada você fala, nossa, meu pescoço não tá bom, minha lombar tá travando, nossa, meu ombro, que peso. Do nada você começa a sentir uma série de sintomas, ocasionados do quê? Muitas vezes de estresse. Às vezes é por esforço repetitivo e às vezes é puro estresse, ou seja, alterações neurobioquímicas aí afetando o seu corpo, né? Que para nós, quando a gente fala em neurobioquímica, eu estou falando neurocérebro. O que a medicina chinesa fala? Que o ápice do Yang está aqui. Ou seja, o que significa? O seu estresse emocional está afetando o fluxo do seu Yang. Sem Yang, você tem o quê? Padrão Yin, você fica rígido. Você tem sensação, às vezes, de frio. Você fala, nossa, quando eu tomo um banho quente, me alivia. Né? E você fica literalmente, que a gente fala, a flor da pele. Não é a pessoa irritada, você não fala, tá a flor da pele. É muito isso. Então, o objetivo da ventosa é muito esse, é você fazer uma pressão inversa. Ao puxar o tecido, você faz com que haja uma leve liberação miofacial e uma melhora da circulação sanguínea. Ao melhorar a circulação, você cai no mesmo objetivo da moxa, que é fazer com que energia e sangue se unam, ou seja, o sangue nutrindo a energia fluindo melhor ali. Então, você tem relaxamento muscular, você tem melhora, inclusive, dos níveis de estresse, é muito comum o paciente ter muito sono após ou durante a terapia, relaxamento muscular, né, no sentido de alívio de dores também, tensões musculares. Então, tudo isso vai acontecer com
a técnica de ventosa. Ela, no passado, era feita até com, você tem relatos e imagens, até com chifres de animais. Alguns relatos dizem que ela já era feita naquela época como se fosse sangria já, ou seja, com o intuito de realmente tirar locais onde você tinha estase de sangue ou estagnação, por exemplo, um hematoma, um impacto tal que ficava aquele sangue que a gente sabe que dói, ir lá e fazer como se fosse furos ou até mesmo com uma faca, cortar o pedaço e pum, puxar o sangue fora para tirar aquilo que estava fazendo mal, né? Que a gente sabe que sangue parado é ruim, né? Porque ele vai gerar não só dor, que é um sintoma principal, mas dependendo da região, ele aumenta a pressão, né? Quem já teve um entorse de tornozelo, que o tornozelo ficou lá demasiado e com hematoma, fica ali latejando, né? O sangue quer sair. Quando você tira aquele sangue ali, alivia muita dor, né? Um caso mais grave é quando isso acontece lá intracraniano. No caso de uma hemorragia ou uma alteração intracraniana, que é um aumento da pressão. E aí o paciente pode ter lesões neurológicas mais sérias. Aí realmente chama muito atenção. Mas você pode ter isso em várias áreas do corpo. Um impacto aí que você tem, uma pancada, pode gerar esse hematoma e vai ficar doendo. Você tira o sangue dali, parece que literalmente tira com a mão. A pessoa fala na hora, nossa, que alívio que deu. Porque você tirou algo que estava ali pressionando de dentro para fora e incomodando a região. Tá? Então, a medicina chinesa, ela sempre entendeu o corpo dessa forma, que energia e sangue circulando juntos, faria com que você tivesse saúde. Assim, não faltaria nem pulso elétrico, ou seja, nem yang qi, e nem nutrição, nem yin qi, mantendo os órgãos funcionando adequadamente, porque o yang seria a função do órgão, enquanto o yin seria as substâncias que compõem esse órgão, né? Então, o sangue que chega, os nutrientes que chegam e a função dele de fazer, por exemplo, o fígado auxiliar no metabolismo e na degradação de determinadas substâncias, o pâncreas fazer a quebra de glicose e assim vai, né? O baço ajudar na remoção de células velhas e ajudar na hematopoiese, ou seja, na produção de células novas. Camille, mas você está falando esses termos aí, é igualzinho a gente fala na MTC. Pois é, né? Os chineses já sabiam toda essa fisiologia aí, a função do baço, do fígado, né? A gente hoje sabe do glicogênio do fígado, e os chineses já falavam que o sangue do fígado é que nutre os tendões e músculos, né? Que o baço é um órgão que ajuda a produzir sangue e controla os líquidos orgânicos. Os ocidentais hoje falam, né? A gente hoje sabe pela medicina que o baço é o principal órgão do sistema linfático. Então, hoje a gente só comprova algo que há muito tempo a MTC já estudava e já falava, tá? Falando do tempo aí, que foi a pergunta da Marcinha. A ventosa, o tempo dela é muito relativo à constituição física do paciente e à qualidade da saúde dele. Então, por exemplo, ela falou, eu já vi lugar que é 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Sim, depende do estado do paciente. Você deixar num paciente convalescente, idoso, 15 minutos, você vai deixar ele acabado, porque você vai puxar tanto tempo a circulação ali, que ao invés dela ser um tônico da circulação, ela vai acabar estagnando. O paciente vai ficar dolorido, ele vai sair todo cheio de marcas. Lógico, hematomas podem surgir normalmente, mas ele tem que sair naturalmente. Quando ele chegar a formar, às vezes, até bolha, é porque você tirou demais, você gerou até calor no local, tamanha foi a pressão que você colocou. Então, não dá para você usar num paciente de constituição frágil, de idade avançada, uma pressão muito forte ou por muito tempo. Tá? Já, por exemplo, numa pessoa que tenha excesso de energia, que ela chega para você falando, eu estou irritado, estou estressado, o olho dela vermelho, sabe, aquele sangue ali, ele tá extremo, né? Pico de pressão alta, uma pilha de nervos. Essa pessoa já é interessante fazer uma ventosa de maior duração, porque você quer mais tempo ali fazendo esse processo. Então, possivelmente ela vai ter uma constituição mais forte, ela vai tolerar mais. Então, é diferente, tá? Então, a média é de 5 minutos que a gente fala, de 5 a 10 minutos. Tá? Mas pode chegar a 15 numa pessoa que tem um nível de tolerância maior e uma constituição física melhor e também mais jovem, e pode ser menos tempo, ou seja, mais próximo dos 5 minutos, numa pessoa mais frágil ou que porque está passando por um processo de convalescência de saúde. Tá? Então, tem essa variação. Por isso que a gente precisa estudar, fazer o curso, conhecer, avaliar, para a gente saber fazer o diagnóstico.
né? Então você tem que olhar para o paciente de acordo com o que ele te descrever ali na anamnese, você vai bater o olho e vai falar, olha, o teu caso é uma ventosa de longa duração, porque a gente precisa fazer esse sangue aí, ó, tirar um pouco desse calor que tá nesse corpo. Em outros casos, não, eu preciso fazer uma ventosa um pouco mais leve, porque eu só preciso trazer ele para a superfície. Eu não quero também gerar uma lesão, vou trazer mais do que o teu corpo tolera. Então você vai fazer uma ventosa mais sutil, às vezes você nem vai deixar ela parada. Você vai fazer aquela ventosa corrida que a gente fala, que é você passa um óleo, né, ou um creme e move ela de forma que ela faça a liberação muscular de uma maneira até mais sutil do que você faria na ventosa parada, tá? Deixa eu ir acompanhando aqui, porque eu quero ver as perguntas. Ô, Lurdinha, beijão. Beijo, Renata, obrigada. É, Deixa eu ver aqui, quem mais que vocês mandaram aqui? O tempo, então, eu já falei. O Cláudio pergunta, uso com frequência de moxa em lugares onde coloquei ventosa. Os poros abertos ajudam a penetrar? Boa pergunta, Cláudio. Então, na verdade, essa questão de penetrar a fumaça, isso é muito relativo. Hoje já vem sendo muito questionado isso pelos estudos modernos. Até que ponto a fumaça teria a capacidade de penetrar ali a pele? Né? Então, assim, hoje não é à toa que hoje estão surgindo o quê? Os balmes de artemisia. Então, você tem pomada, óleos, a base de artemisia para você passar. Porque aí sim você teria um poder de penetração através do tecido cutâneo. A fumaça em si, ela não tem. Inclusive, já fizeram estudos até para ver o efeito que ela tem no aparelho respiratório. Porque tem pessoa, por exemplo, às vezes asmática, que não tolera a fumaça da moxa excessiva. E tem pessoas que já se sentem super bem. Falam, nossa, me limpa todas as vias aéreas, eu me sinto bem. O que a gente sabe é que a fumaça da moxa, ela teria uma característica de calor, obviamente, porque é a fumaça de uma queima. E esse calor, ele ajudaria principalmente o quê? A remoção de mucosidade. Então, a fumaça, ela acaba sendo interessante para remover a umidade, vamos ver, das vias aéreas. Então, quem tem muita mucosidade, coriza, seria interessante. Para quem já tem um quadro de secura das vias aéreas, né? Então tosse seca, ou por exemplo o asmático que tem ali muitas vezes um broncoespasmo, já não é legal, porque você não quer causar maior constrição, secar, ressecar mais. Pessoa que já tem garganta seca, tosse seca, pigarro, não é bom esse tipo de técnica. Por isso que o fumante tem tanto pigarro, aquela toda hora, porque gera essa secura e isso não é benéfico. Tá? Então, para quem tem muita mucosidade é bom. Eu falo até por mim, que eu na adolescência sofri muito com sinusite, e depois que eu passei a atender com moxa, eu atendia, mas como eu aspirava aquela fumaça, eu limpava as minhas vias aéreas. Tanto que às vezes eu tinha que parar, pedir para o paciente para eu ir assoar o nariz, tudo, porque de tanta mucosidade. E hoje eu praticamente não tenho mais, praticamente não, né? Eu não tenho mais quadro de sinusite. Às vezes, se tiver algum resfriado, alguma coisa, tem alguma produção de muco, que é natural, que naturalmente a gente já produz em torno de 1,5 litro de muco por dia, né? Então, mesmo sem ter nada. Agora, quando isso é excessivo, começa a ficar ruim. Se você ainda tem pessoa que às vezes não assou o nariz, aí vai acumulando aqui nos sinos, né? Vira sinusite, né? Pode virar até uma inflamação mais severa aí da pessoa ter dores, tem casos que às vezes tem que fazer até cirurgia para remover, de tanto que fica ali impregnado nos canais aqui da face, né? Então, o fato de você fazer ali no local ajudaria sim. Fazer ventosa e moxa vai ajudar a potencializar a melhora da circulação. Agora, dizer que vai penetrar a fumaça ou o efeito da artemisia, isso hoje vem sendo muito questionado. Já foi falado isso. É o que a gente fala. Há 50 anos você tinha uma forma de se falar sobre moxa. Há 30, outra. Há 20, outra. Há 10, outra. E hoje já se tem outras informações. Porque a gente vai estudando mais, vai fazendo novas pesquisas, novas avaliações e vai percebendo até que ponto é válido aquilo que era falado e até que ponto não tem muito sentido. E aí você vai modificando. Você fala, opa, peraí, não é bem assim. Como que vai penetrar a fumaça no meu tecido do nada? Né? Agora, com certeza, as pomadas, os óleos, aí sim, se você faz ventosa, depois aplica uma pomada à base de artemisia ou um óleo, aí sim ele teria o poder de permeabilidade, de penetrar e ter um efeito ali local
para alívio. Também lembre, local. Tem gente que fala, ah, não, porque aí penetra a pomada e vai estimular o canal inteiro. Mas, gente, vamos pensar, se é um canal de energia que a gente fala, ou seja, vamos pensar num nervo. Você consegue pôr a pomada aqui, o nervo inteiro, ter o efeito? Não tem muito sentido, né? Agora você vai ter um efeito local, isso não há dúvida. Com o efeito local e com a melhora da circulação local, automaticamente você tem um efeito reflexo em toda a articulação ou toda a região. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que se fala, porque não tem nem sentido. O pessoal sai falando e o pessoal, é verdade, né? Não tem nem lógica. Como isso pode acontecer? Não tem sentido a explicação que é dada. E eu acho que isso que é importante a gente entender, porque quando você faz corretamente, você vê realmente os benefícios que elas têm. Quando se faz muito que aventurando, né? Vamos ver se vai dar certo. Logicamente, você pode acertar, como você pode cometer falhas e não ter feito o efeito desejado da técnica, né? Inclusive queimaduras, né? Que muita gente relata. Deixa eu ver aqui o que vocês mais estão mandando. O Luciano me pergunta se pode ser usado em bebês e crianças. Sim, tanto a ventosa como a moxa pode ser usado. O mais problemático não é nem não é o bebê e a criança, são os pais. Tá? No Oriente, na China, no Japão, é muito comum se utilizar essas técnicas, porque elas não são vistas como, ai, vai deixar roxo, ai, agulha. Não, desde pequenininho, os orientais são ensinados que isso é para a saúde, olha, isso daqui vai te tratar, isso daqui vai te fazer bem. Então, não é visto como algo ruim, diferente de muito aqui no Ocidente, que a gente tem aquela coisa de até ameaçar a criança. Faz tal coisa que você vai tomar injeção, faz não sei o que você vai ver. E aí a criança gera um trauma. Em vez de ela encarar aquilo como uma coisa boa, ela encara aquilo como, opa, punição. E aí, automaticamente, ela não vai acabar, não vai se sentir bem, né? Não vai querer aquela técnica. Então, pode ser feito sim. A única questão é, a ventosa vai ser sempre uma pressão bem sutil, geralmente é uma pressão só, e aí você vai deixar também menos tempo, geralmente 3 a 5 minutos. Não, isso eu estou falando de criancinhas aí até 7, 8 anos de idade. Depois que ela vai ficando mais velha, obviamente que o corpo dela vai se formando melhor e ela vai tolerando mais, e aí você pode ir aproximando disso. Depois que ela passa da adolescência, ou seja, a partir aí dos 14, 15 anos, ela já poderia receber a ventosa e moxa muito similar ao que o adulto saudável também mexe. A mesma coisa vai valer para a pessoa com idade mais avançada. Tudo depende da constituição física dela. Tem pessoas com 60 anos que você pensa que tem 40, 50 anos, parecem bem mais jovens, têm uma estrutura muito saudável. E tem pessoas, às vezes, de 45 que você olha e parece que tem 60. Então, a constituição física vai ser fundamental para você determinar o tempo que você vai fazer e como que vai responder isso. Tá? Então, o tempo e a pressão que você vai fazer está muito relacionada à constituição física do paciente. A média são geralmente 3 pressões, que dá mais ou menos 300 a 400 milímetros de Hg, quando você mede no vacômetro, né, para você saber quanto que tem de pressão ali, milímetros de mercúrio. Vai dar mais ou menos 350 a 400 milímetros de Hg e o tempo médio de 5 a 8 minutos. Essa é a média. Pode ser mais próximo do 5, pode ser mais próximo do 10, 15. Como eu falei, depende da constituição e do que você quer tratar nesse paciente. Tá? Tudo vai depender disso. No caso da moxa, basta você perceber ali a questão da hiperemia, da presença de calor, ou o paciente falar, tá muito quente, está me incomodando. Se ele te falar isso, é porque o corpo dele já chegou no limite dele. Então, nada melhor do que o próprio corpo falar qual que é o melhor tempo, tá? Tem algum caso que é contraindicada a ventosa? Ótimo, Raquel, obrigada pela pergunta. E depois aqui, no caso, o paciente ter feito muito exercício, estar com a musculatura dolorida, seria melhor a ventosa corrida? Vamos lá. No caso de contraindicação de ventosa, existem vários casos, por isso que a gente fala que eu vou sentar aqui um pouquinho para falar com vocês. Por isso que a gente fala que o ideal é ser feito sempre por um profissional habilitado que conheça o que está fazendo, porque tem casos e casos. Por exemplo, é contraindicado em cima de cicatrizes recentes, né? Porque somente porque a musculatura, às vezes o tecido ainda não está todo cicatrizado lá dentro, então quando você faz a pressão pode machucar ou até doer demais. Não é indicado em cima de tumores ou lesões, queimaduras.
não é indicado no caso em cima de varizes, úlceras varicosas. Por quê? Porque você vai gerar uma pressão que vai lesionar mais a área. Então acaba não sendo benéfico. Você pode até em algumas circunstâncias fazer proximal, quando você pode melhorar a circulação, mas não no local lesionado, né? Se a pessoa, por exemplo, tiver um quadro hemorrágico no abdômen, por exemplo, menstruação, né, menorragia ou uma hemorragia intestinal, você não deve fazer na região abdominal, porque você vai aumentar aquela pressão lá dentro, você pode aumentar a perda de sangue. Então, por isso que a gente fala, é importante que a ideia da live não é ser um curso, né? A ideia da live é só bater um papo com vocês, falar das técnicas, esclarecer algumas dúvidas, mas é muito importante que, se existem dúvidas muito profundas, é porque talvez seja interessante você refazer aí um curso ou rever, porque às vezes fez, né? Eu falo até por mim, eu refiz vários cursos, porque às vezes você faz um determinado período da sua vida, você absorve de um jeito. Você refaz de novo, você fala, caramba, agora eu tenho uma visão totalmente diferente da técnica, agora parece que eu entendi muito melhor, agora eu me sinto muito mais seguro para atuar com isso. Eu acho que tem muito disso, né? E eu acho que é fundamental vocês terem essa segurança para trabalhar com o paciente, para que vocês atuem da melhor forma. No caso da pergunta da Núbia, de fazer a ventosa corrida tem o intuito de o quê? Mover, a gente não falou que ela libera a fáscia? Ao correr, você está liberando a fáscia geralmente de um segmento muscular inteiro. Então, imagina que você vai pegar, por exemplo, o bíceps. Você vai percorrer o caminho do bíceps, liberando desde as extremidades, que seriam a área tendinosa, até a área do ventre muscular. Então, a gente acaba fazendo corrida, por exemplo, o paciente tem lá como ela falou, fez uma corrida e ficou lá, por exemplo, com a região da panturrilha extremamente contraída. Porque é aquilo, né? Yan, 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 ou seja, está correndo, está yan. Chegou no ápice do yan, o que ele faz? Entrava. Nossa, depois que você correu, tem aquela liberação lá que a gente falou do bendito ácido lático, aquela dor que parece que está com cãibra. Vai ser interessante fazer ventosa corrida, sim, porque você está movendo o sangue, né, ali em toda a estrutura muscular, e por tabela você está fazendo o quê? Ao mover o sangue vem e recolhe todos os metabólitos, ou seja, todo aquele resíduo ruim ali do sangue, toxinas, o excesso de ácido lático, ele recolhe e você tem um efeito mais rápido. Ou seja, se você ia ficar 2, 3 dias ali descadeirada, com as pernas doendo muito, você acelera o processo, e já no dia seguinte você já vai perceber um alívio aí enorme. Né? Por quê? Porque você vai facilitar para o corpo aquilo que ele faria naturalmente. O corpo já faz essa remoção, não é? Você corre lá, você malha, você fica morto de dor. Daí 2, 3, algumas pessoas 4 dias, aquilo some totalmente. Né? Tem pessoas que vão lá, tomam relaxante muscular, tomam alguma coisa para ajudar. A ventosa teria mais ou menos esse efeito sem os outros malefícios que você teria com a medicação, né? Porque você vai estar trabalhando no local. Lógico que tem caso que a pessoa fica tão dolorida, tão incomodada, que ela não vai tolerar fazer a ventosa corrida de cara. Aí é interessante, às vezes, usar outros recursos, por exemplo, uma eletroacupuntura, enfim. Né? Até a própria moxa, dependendo da circunstância, pode ser interessante, porque ela vai ser um calor que vai ativar a circulação, vai promover o relaxamento sem aquela pressão que a ventosa causa. E aí o paciente tolera melhor. Aí, de repente, no segundo dia, terceiro dia após a crise, você consegue já fazer a ventosa sem grandes danos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Eu já quero mostrar para vocês um pouquinho das técnicas. Ah, Grazi, ótima pergunta. E quando forma bolhas? O que acontece? O sangue, ele tem uma natureza yin, que a gente fala, né? Mas, ao mesmo tempo, ele carrega todos os substratos que dão energia, né? Então, o oxigênio, através da oxihemoglobina, você tem os nutrientes, incluindo a glicose, que formam energia. Então, é aquilo, né? O sangue carrega energia junto com ele. Por isso que a gente fala que Qi e Xie caminham juntos. Então, o que acontece? Quando você faz uma pressão muito grande, você tem duas situações. Ou o paciente já está com uma debilidade, e aí você gera aquilo que a gente fala, um calor provocado porque ele está com uma deficiência de yin, né? Então, ao fazer uma pressão muito grande, você deixa o yin
preso ali, e ao invés dele acabar, como a pessoa já tem uma deficiência, ele acaba arrumando como se fosse um quadro de calor mesmo, tá? Você também pode ter quadros diferentes, como um quadro inflamatório. O paciente às vezes tem uma inflamação muito grande ali, está tão inflamado, já está há tanto tempo aquilo ali estagnado, que a gente fala, o paciente já relata dores há tanto tempo, principalmente em cima de articulação, ombro, eu já tive casos de bolha, ombro, escápula, onde mais que eu já tive? Região braço, posterior embaixo lombar, mas o que eu mais peguei foi aqui região de ombro. Às vezes o paciente tem bursite ou um processo inflamatório de muito tempo, você faz a ventosa ali e estouram bolinhas de água. Isso é como se você literalmente estivesse puxando o calor, que a gente fala, que você traz a circulação, todo aquele processo que estava ali de inflamação acaba vindo junto. Então ele gera um calor. Não é à toa que quais são os sinais da inflamação? Dor, calor, rubor, e quando ele chega no ápice dele, a perda da função, né? Ou seja, chegou no ápice do Yang, vira Yin, né? Então, dor porque tem uma estagnação, calor porque tem sangue parado, fica quente, e rubor justamente pelo sangue também, que fica vermelho ali. Então, ao fazer essa pressão, se a pessoa tem essa debilidade, tende a estourar as bolhas, tá? Até uma dica, quem já passou por isso, essas bolhas têm que ser tratadas similar à bolha de queimadura mesmo, sabe? Passar uma pomadinha ali cicatrizante, evitar ficar, até se puder proteger a região, porque literalmente sai a bolha de água, se você fura ela, a pele vai ficar fininha, e aí depois essa pele sai e fica ardendo, como se você tivesse realmente queimado, só que em vez de você queimar de fora para dentro, né, com fogo, no caso que nem a moxa, né, queimar de fora para dentro, você queimou de dentro para fora por causa do quadro inflamatório, tá? Então a gente tem calor, como a gente falou, o sangue carrega calor, né? Por isso que a gente tem até a expressão, isso daí é sangue quente. E quando a pessoa é in demais, que ela não é de falar, que ela só engole sapo, você fala que é o quê? É sangue de barata, sangue frio, né? Não parece que não sente, porque o yin é frio, e você vê que a gente usa expressões o dia inteiro de yin yang. Beijo, Maria Aparecida, beijão, Igor. Beijo a todos aí que estão mandando. Bom, vamos falar então um pouquinho agora dos tipos, né? Porque a gente já está aí há quanto tempo de live? Eu já nem sei mais. Já estamos há bastante tempo, né? 50 minutos já, pelas minhas contas aqui. Então vamos lá. Tipos de moxa. Você tem o bastão que eu tinha mostrado. Você tem a cigarrete, que são os mini bastões. Deixa eu trazer mais perto aqui para vocês, ó. Vocês conseguem ver aí, ó, né? Ele parece um cigarrinho, ó. Tá vendo? Ele é mais fininho. Ele é usado muito similar ao bastão, só que geralmente em regiões de menor porte. Então você vai pegar, ou vai fazer numa criança, ou, por exemplo, vai fazer numa região pequenininha. Por exemplo, dedo em gatilho. O paciente tem lá aquele dedo em gatilho, ou seja, ele fecha a mão, conforme ele vai abrir, o dedo abre travando, né? Porque existe essa alteração. Você vai fazer uma moxa, lá, opa, se tá travando, tá precisando de calor, precisa de yang para mover de novo, vou fazer moxa. Ao fazer moxa, você não vai pegar aquele bastãozão para pegar uma articulação pequenininha. Então, aí seria um recurso para facilitar, tá? Então, é uma moxa de menor porte. Aí você tem também a moxa palito, que é uma... deixa eu pegar aqui para vocês verem. Que ela é a moxa compactada, né? Então, é a artemísia prensada, formando uns palitinhos, que a gente chama de moxa palito, que geralmente ele é usado num acessório, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, nesse acessóriozinho aqui, ó. Geralmente ela é aplicada aqui, você coloca ele e aplica no local de tratamento, né? E aí, como aqui embaixo é furado, a fumaça e o calor saem na região. Então, essa é uma técnica, essa técnica é muito usada na Coreia, né? Mas você também encontra o material na China, tá? Mas isso é muito comum, inclusive na acupuntura coreana nas mãos, é muito usada, inclusive, a técnica de adesiva, a mini moxa que a gente fala adesiva, tá? Você tem também aqui, ó, a moxa botão, que é muito usada para queima mais rápida, né? Ela não demora tanto, que nem a mini moxa, ela demora um tempo razoável, então ela acaba
penetrando o calor, aí quando você precisa de mais tempo, o que você faz? Você retira as usadas, coloca mais 5 e aplica novamente para durar mais tempo. Quanto mais tempo você vê que o paciente precisa, ou seja, quanto mais yin ele for, mais yang ele precisa, mais calor ele precisa. Então aí você vai deixar mais tempo e aí cai naquilo que a gente falou, de você reparar se a região está hiperêmica, tocar a região para ver se está com calor, boa circulação e tudo mais. Essa mochinha aqui, percebam que até na própria embalagem dela está na mão. Ela é muito usada na na acupuntura coreana das mãos. Porque ela é fácil de aplicar, ela é adesiva e tudo mais. Mas muita gente hoje tem adaptado ela para a sistêmica. O problema é que ela queima muito rápido, porque ela tem um pouquinho só de lã. Então, ela acaba tendo um efeito mais sedativo do que tonificante. Porque a moxa tonificante, já diz o nome, né? Jo, que é o quê? Queima de longa duração. Para você gerar o efeito yang que você quer, ela tem que ser de longa duração. Se queimar rápido demais, ela acaba fazendo o quê? Ao invés de ela aquecer profundamente, ela acaba queimando a superfície. Ou seja, ela lesiona o yin, né? Porque ela forma bolha, cicatriz, que é aquela famosa antiga moxa chamada de moxa com cicatriz, que hoje aqui no Ocidente a gente abomina, até porque a maior parte dos pacientes não é muito favorável. Né? Quem que quer ficar com cicatriz? Eu tenho algumas cicatrizes aqui, porque como estudante profissional da área, eu queria saber qual a sensação, o que, que me causaria e tal. E realmente você percebe um calor profundo, parece como se você estivesse tomando uma agulhada, quando aquele calor bem quente toca o local. Essa moxa dá essa sensação, quando ela queima direto na pele, né? Mesmo que ela tenha um suportezinho embaixo, o calor dela é bem quente, é bem profundo, né? E aí você sente que dá como se fosse uma agulhada. Só que o que, que você percebe? Que o calor profundo, ou seja, lá nas camadas interiores, some fácil, não fica quente igual quando você faz a outra moxa, só que a pele fica queimada, às vezes, como eu falei, causando até bolha. Então, nesse caso, não é muito indicado. O paciente que já tem a debilidade, não é indicado. Imagina um idoso que já tende a ter uma pele mais fininha. Você vai fazer a moxa de sedação, que a gente fala, ou seja, de debilidade, não funciona, tá? Lembrando que o termo sedação e tonificação, apesar de constarem nos clássicos, no Neidin mesmo você tem essa terminologia, hoje, conhecendo mais um pouco da visão moderna, a gente também questiona esses termos. Porque quando você fala em tonificar e sedar, parece que você está pondo algo ali no corpo da pessoa. E, na verdade, eu acho que o termo mais adequado seria realmente como a gente fala, né? Dispersar, que é, né, no sentido de empurrar, ou até redirecionar. Acho que a gente está muito mais para redirecionar o Ti do que sedar e tonificar. Porque, na verdade, o que a gente faz? A energia já está aqui. Eu respirei, eu comi, eu tomei líquido, eu formei o Ti. Lembra que, para quem é estudante aí de MTC, um ideograma, deixa eu ver se eu tenho um ideograma do Ti por aqui à mão. Acho que não tenho nada escrito Ti. Mas o que é a energia? Né? A energia, o símbolo, o ideograma, é uma panela de arroz saindo em vapor. Eu já comentei disso aqui em outras lives. Ou seja, o que significa essa panela de arroz? Arroz, alimento sólido, a água que cozinha ele, a parte líquida, e o vapor que sai dele, a parte gasosa. Ou seja, representando o oxigênio, a água e o alimento que você precisa para viver. Por isso que é Ti, energia da vida. Olha só a cabeça do oriental, que nível que ia para entender o corpo. Então, é isso que dá energia para o seu corpo. Se você não comer bem, não tomar líquido e não respirar adequadamente, ou seja, você não tiver esses itens adequados no seu corpo, você vai adoecer. E a acupuntura não põe isso, moxa não põe isso, não, o que a gente faz? A gente redireciona, a gente move o que já está aí. Ou seja, quando eu falo que faço moxa, eu estou movendo o sangue, ou a ventosa, ou a agulha movendo o Ti. Eu não estou pondo nada e tirando nada, eu estou só redirecionando o que já está em você. Tanto que se você ficar sem tomar água 2, 3 dias e ficar desidratado, você vai acabar tendo falência e morrendo, independente de eu fazer as técnicas em você. Eu não tenho como produzir água em você se você não ingerir ela. Tá claro? A mesma coisa, comida. Vou ficar um mês sem comer, só fazendo moxa nos pontos aí que aumentam a energia. Eu vou pegar lá o Shehai, né, o Baço 10, mar do sangue, vou estimular ele, porque aí meu sangue vai ficar nutrido e eu tô bem.
Como? Não tem como eu nutrir se eu não tiver a ingestão. Por isso que a gente fala que tem energia adquirida e a ancestral. Ancestral é o meu DNA, ou seja, toda aquela memória boa que a gente traz do pai, da mãe, dos avós, né? Calvície, obesidade, aquelas coisas ótimas, pressão alta, diabetes, que você fala que delícia, a família mandou tudo a zica para você. Isso tá ali guardadinho em você. Você vai desencadear ou não de acordo com o quê? Com o que você faz após o nascimento. Bebe demais, come tudo errado, dorme mal, tem uma vida desregrada, o corpo vai fazer puff. Os genes lá, todos danificados, vão acordar e vão falar: opa, diabetes aqui, olha a pressão alta ali, e o bicho vai pegar. Você manteve uma vida saudável, se alimenta bem, dorme bem, faz uma atividade física moderada, mantém o seu nível emocional bem, o corpo fala: opa, fica dormindo aí, genezinhos do mal. Os genezinhos do bem estão preservados. E aí a saúde se mantém por mais tempo. Então, o que, que a gente faz? É tentar ajudar você, né, paciente, você aí, a manter o corpo mais saudável por mais tempo. Simples assim, não tem grandes mistérios. Então, quando eu falo em sedar e tonificar, hoje isso vem sendo muito questionado, porque dá uma falsa impressão, né? Que você está pondo, na verdade, se você está dispersando, ou seja, você está sedando, a gente fala, mas você está dispersando, porque você está tirando o que está parado num local e jogando para onde. É Operação Robin Hood, né? Tira de onde está sobrando e joga para onde está faltando. Não é até o que a gente tem lá na acupuntura técnica Yuan Lo, né? Que é o ponto-fonte com ponto de conexão. Você tem lá uma série de técnicas para isso. Nada mais é do que mover o sangue e manter os impulsos elétricos, ou seja, a circulação energética adequada. Para isso, eu preciso de oxigênio, de líquido, né? E de alimento. Sem esses nutrientes, não tem como isso funcionar. Espero que isso fique bem claro. Então, quando a ventosa está lá, que você fala: nossa, a ventosa ficou preta, o sangue está parado, é um alerta de que ele não está conseguindo circular adequadamente. Você vai, às vezes, investigar esse paciente ou está passando níveis de estresse muito alto, ou também ainda se alimenta mal, come muita besteira, gordura, fritura, ou seja, tudo isso daí vai para o sangue e o sangue começa a ficar o quê? Lento, né? Ele não flui mais tão bem. Ou seja, porque ele tem agentes tão pesados, gordura, glicose, aquela coisa tão pesada, que ele não consegue fluir livremente como ele deveria. Tá? Não é à toa que a gente fala que o fígado é o que é responsável pelo quê? Fluxo suave do Qi. Né? E quem metaboliza colesterol? Quem aumenta nossos níveis de glicose? Horrores se eu como tarde da noite. É o nosso fígado. A gente só pensa no pâncreas, mas o fígado está ali, ó, trabalhando juntinho para o nosso sistema de glicose, né? Então, por isso que quem come muito à noite, e à noite é horário de pico de quem? Quem é da MTC aí, não é fígado e vesícula? Vai me falar como é que os chineses sabiam tudo isso. Eu até hoje sou apaixonada por isso, porque hoje a gente estuda e fala: o fígado à noite, ele que faz a recaptação lá da glicose e tal. Aí você fala: interessante, né? E justamente à noite o pico dele, de maior energia, e glicose não vira energia. Aí você fala: tchananã, né? Os chineses sabiam disso. E não é à toa que quem tem hábitos inadequados tarde da noite acaba sendo mais irritado, mais estressado, né? E aí tudo vai. Andréia, boa noite. Chegou atrasada, mas está aqui, tá? Vai ser gravado sim. Paulinha, saudade também, um grande beijo. Volta logo, que eu vou adorar ter você de volta. Bom, um beijão aí para vocês. Vamos falar então, já falamos de bastante moxa. Ah, não, temos uma moxa importante aqui, ó. A de carvão, que na verdade a gente fala moxa, mas eu até fico chateada, porque moxa não vem de moguçá, que é artemisia, só que isso daqui é carvão. Aí como é que fica, né? Então o que que acontece? Como todo lado bom tem alguma coisa negativa, né? O cheiro, a gente falou da fumaça que é muito forte. Então o que que se criou? Técnicas para não ter fumaça. Então hoje você tem moxa elétrica, você tem moxa carvão, você tem moxa com teor menor de moxa, que ela acaba tendo menor fumaça. É aquilo, você é vantajoso porque não tem fumaça, por exemplo, profissional que atende a domicílio, vai atender um paciente asmático, é interessante, vai atender às vezes num prédio comercial que tem aqueles sprinklers, né, que são os sensores de fumaça, não tem muito o que fazer. Você vai ter que usar um recurso que é possível, é melhor isso do que nada, né, do que não fazer o calor e não ter o efeito terapêutico. Então você usa, mas eu costumo dizer que na minha experiência clínica, lógico que eu sou fisioterapeuta, então isso também ajuda eu ter conhecido melhor o efeito do infravermelho.
e hoje, sabendo que o bastão de moxa emite onda infravermelha, o que eu penso? Eu prefiro usar infravermelho, que não tem fumaça nenhuma, e eu sei que tem efeito terapêutico para melhora da circulação, relaxamento muscular e tudo mais, do que usar essa moxa. Vou ser sincera, eu uso ela em casos muito específicos. Às vezes você vai atender alguém, você não tem corrente elétrica perto ali. Então você usa ela, óbvio. Mas se você pode, eu prefiro, às vezes, usar o infravermelho ou sempre a moxa mesmo, a de Artemisia, que essa, os estudos mostram que realmente tem um calor muito mais eficiente e muito mais benéfico para o corpo, tá? Então é por isso que eu puxo essa sardinha sempre, mas lógico, tem muita gente que usa carvão e gosta e obtém efeitos. E aí, assim, se na tua terapêutica é válido, eu falo, tô falando aqui na minha visão clínica, tá? Acho que eu já falei dos principais. Tem alguns acessórios, né? Que nem aqui, ó, o cachimbo, né? Que é um acessório onde você vai pôr o bastão aqui. E aí você tem até um apetrechinho aqui para você prender esse bastão, né? Então você coloca ele lá dentro, aperta ele para que ele não caia. E aí você pode usar, por exemplo, aplicar em longas distâncias até sozinho, né? Você mesmo se aplica e tem uma maior, se vocês conseguem ver aí, tá vendo? Você tem uma maior facilidade de aplicação, como ele tem um cabo mais longo, para auto-aplicar, ou às vezes ensinar um paciente a se aplicar, é um recurso que se tem hoje, que é chamado aí de cachimbo de moxa. O que mais que a gente tem? A gente tem a moxa lã, que eu não tinha comentado, deixa eu pegar ela aqui, ó. Você tem aqui, ó, a moxa lã. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Tá vendo? Essa moxa lã, você pode colocar ela, por exemplo, num acessório como esse aqui, e você faz ela um cone, né? Então você vem, põe ela toda ali dentro, aperta bem ela, né? Para ela ficar bem presinha. Tá vendo? É um acessório para moldar a moxa lã. E aí você vem por baixo aqui, aperta ele, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo um aqui. Vou pegar meu próprio celular para ficar mais fácil. Tá vendo? Você faz aqui, eu pus pouquinho, tá vendo? Mas você aperta ele, ó. Você só faz isso aqui, ó. Você aperta aqui, ó, e ele coloca para fora. E aí ele já sai moldadinho aqui, ó. Tá vendo? Como eu coloquei só um pouquinho de plano, de pé, ficou pequenininho. Se eu colocar, preencher ele todo, ele vai ficar um cone mais alto. E aí você aplica. Então ele é um molde, né, de lã de moxa. Que quem é da MTC conhece. Isso geralmente a gente usa direto para pegar regiões maiores, né? Você vai pegar uma região lombar, não dá para você usar por exemplo, um cigarretezinho desse, porque você vai levar um dia para tratar a região toda, né? Então é uma região muito grande. Aí é interessante usar esses métodos. Outro método usado, ó, são isso daqui, ó, os famosos bercinhos, né? Onde você vem, coloca o bastão aqui, tá vendo? Você pode pôr até 2 bastões. E aí aqui você tem uma gradinha que protege, e aí você coloca lá, por exemplo, na região lombar da pessoa, no abdômen, né? Uma mulher que chega com muita cólica na sessão, você começa a falar com ela, ela fala, não consigo nem conversar de tanta dor. Fala, opa, deita aí, vamos fazer um calorzinho, né? E o calor vai fazer o quê? Aumentar a circulação, dilatar a vaso, vai fazer o quê? Relaxar o útero, que é um músculo, e aí facilitando a saída do sangue, aliviando a cólica. É um mecanismo simples, mais eficiente, tá? Então, se você tem com 2 bastões, que é para uma área maior, você tem com um bastão, ó, tá? Isso daqui é tudo material importado, para que vocês possam ter acesso de, né, materiais de qualidade para atuar com a técnica. O que mais que nós temos? Poxa, como que eu posso deixar de lado? Olha esse daqui. Nós temos aqui um massageador. Você coloca o bastão de moxa aqui, olha lá. Coloca ele aqui dentro, ele vai lá na frente, né? Você vai apertando ele aqui, ó, para ele descer, ó. Desceu, ele já está aqui dentro. Ele aquece isso daqui, você vem e massageia, ó. Faz massagem. Imagina uma massagem numa pessoa que relata dores por deficiência de calor, ou seja, o idoso, que ele fala, nossa, minha filha, quando tá frio me trava tudo, aí você vai lá e passa, não só faz uma massagem, que é de natureza yang, que é movimento, e ainda com calor junto, ou seja, você potencializa, além de ser muito mais prazeroso para o paciente do que você ficar só ali no ponto parado, né? Então, hoje tem muito recurso que foi criado para fazer com que essas técnicas milenares funcionem ainda melhor no corpo do seu paciente e no seu próprio corpo, para quem gosta de receber como eu, né?
Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. A Raquel comentando que não gosta muito do infravermelho, da moxa carvão. Tamo junto, viu, Raquel? A Maria Lúcia fala do infravermelho, isso. Então, assim, o infravermelho, ele ajuda demais. Alisson, querido, um beijão, obrigada pelo carinho. Mara, Patrícia, muito obrigada aí pelos elogios. Um beijo a todos aí que estão assistindo. Bom, falamos bastante de moxa, deixa eu fechar falando de ventosa, porque já estamos aí mais de 1 hora de live. E vamos falar das ventosas. Ventosa, gente, tem de tudo quanto é tipo. Nos primórdios, como eu falei, era feito até com chifre de animais, né? O que é um tanto quanto anti-higiênico hoje, porque imagina que você arrancar o chifre primeiro. Judia do animal, né? Que eu acho totalmente inválido hoje, com tantos recursos, não tem por que judiar do animal. Aí, além de você tirar aquilo do animal, você ainda tem que fazer uma bela de uma esterilização, coisa que imaginamos que não era feito. Então, você imagina fazer sangria com um negócio daquele, a chance de dar uma contaminação devia ser alta. Mas aí a evolução veio e foi se melhorando. Então, depois vieram recursos como, por exemplo, bambu, tá? Então, você tem aí a ventosa de bambu, que ela é muito bacana, tá? Você tem aí vários tamanhos, ela é feita com fogo, então ela é tradicional também, você não consegue fazer ela como as ventosas modernas, que você tem lá uma válvula de sucção. Essa daqui você tem que pegar lá uma pinça similar a essa, pôr um algodão com álcool, passar aqui dentro, e aí você vai fazer essa pressão, tá? Por isso que eu falo que tem que conhecer os recursos para você saber tudo que é feito, tá? Tem um jeito certo de você fazer e uma velocidade adequada para que você consiga fazer. Não adianta você fazer aqui e a pele da pessoa está aqui, porque até você chegar aqui, o oxigênio já entrou e aí não vai ser feita a sucção. O que você faz ao passar o fogo aqui? Você faz com que o fogo busque oxigênio e ao colocar direto na pele, ele vai buscar isso daqui. E aí ele puxa a pele junto. Tá? Então é um mecanismo mesmo para causar a sucção. Ele não tem uma válvula para isso. Então, se você não fizer o mecanismo certo, você vai passar dias ali tentando fazer e não vai fazer. Tá? Então, tem que realmente conhecer a técnica para fazer direitinho. Esse mesmo método é usado nas ventosas de vidro. Tá? Então, você tem aí as ventosas de vidro. Essa é bem bacana, ó, porque ela vem com as marcas dos dedos. Então, você pega ela se encaixa certinho aqui, ó, nos seus dedos, na sua mão. Bem bacana, né? Eles foram criando cada vez mais técnicas para facilitar. Então, você faz lá a ventosa, com o dedo bem encaixado, fica mais fácil de você fazer a movimentação com a ventosa do que no copo que é liso. Porque, às vezes, dependendo se a sua mão tiver com resíduo de álcool, alguma coisa que você usou, até um creme, ela desliza demais, tá? Eles não só fizeram com marca de dedo, como ela vem, tá vendo? Vocês percebem que ela tem uns frisinhos, ó. Tá vendo? Ela é meio poroso, então ele adere bem ao dedo para que se você tiver, por exemplo, fazendo uma ventosa corrida com óleo, você não vá com a ventosa, ela escape da sua mão, porque a sua mão está com muito óleo. Coisas que eu falo, a modernidade traz coisas boas. Essas ventosas, a de bambu e a de vidro, são tradicionais, necessitam de ser feita realmente com fogo. Elas não são tão práticas quanto as ventosas de acrílico, né? Que você tem aí, ó, ventosas, tá vendo? De acrílico já vem com uma válvula para fazer a sucção. Então, hoje você tem vários, né? A Dongyan, ó, lançou uma agora que ela é até impermeável. Você pode pôr água dentro e a água não sai. Então, para você fazer, por exemplo, a ventosa com água dentro, que é muito comum a gente fazer, ou até com chá, né? Você coloca ervas nessa água e faz a ventosa. Então, aí sim, viu? O Cláudio, né, me pergunta sobre a moxa. É bem legal você colocar um chá dentro e aí, enquanto a ventosa está ali puxando o tecido, o chá está agindo no local. Aí é interessante, tá? Ou colocar, por exemplo, até um chá de artemisia, né? Então é bem interessante. E muitas pessoas colocam água até para ver a coloração da toxina, para ver se a água vai ganhar até uma cor, principalmente por causa vezes, da oleosidade ou de líquido que sai da pele, para ver se isso altera. Essa ventosa nova ela é impermeável. O que mais? Aí você tem ventosas hoje de vários tamanhos. Tem ventosa aí, feita agora, novidade, ó, até no formato
Tá vendo? Ou vai, então, para se encaixar em algumas regiões, por exemplo, como aqui na região em cima do trapézio, que às vezes você vai tentar encaixar e aí o ar entra e a ventosa não pega direito. Quem já fez ventosa já passou por isso. Você coloca a ventosa lá no lugar, puxa e o ar passa pelos vãos que não cabem, não vai. Essa aqui não, ó, retangular, ó, ela encaixa certinho, por exemplo, num braço aqui, ó, ela encaixa certinho, porque a região é plana e ela também é plana. Então você consegue aplicar, ó, perfeitamente no braço, nas regiões próximas a pescoço, então até isso se tem hoje outros formatos além do redondo para melhor encaixe e melhor aproveitamento da ventosa, tá? Então tudo isso a gente está trazendo também para vocês aqui na Caixuan. Então quem depois quiser vir conhecer, vai ser um prazer receber vocês. Ainda tem as ventosas para você ter, às vezes, no seu kit aí, quando vai viajar, alguma coisa, você vai viajar, aí você não quer ficar levando um monte de coisa. Leva, imagina, maleta de ventosa, pistola, ou, por exemplo, ventosa de vidro, que tem risco de quebrar, fogo, não dá. Aí que você tem, ó, essa daqui com a bombinha, ó, tá vendo? Que você aperta, você leva uma dessas só, e aí a diferença é que você vai fazendo uma em cada lugar, né? Então aí você vem, ó, aperta aqui e ela pega direto, tá vendo? A própria válvula dela aqui, ó, faz a pressão com borracha. Ela é interessante tanto para você levar a domicílio ou levar para uma viagem para uso pessoal, como também para aplicar em criança, né? Até porque é muito menos assustador para a criança ver um pomponzinho desse parecendo uma buzina do que você chegar para ela com uma pistola, com um monte de coisa ali ou com fogo, né? Que é muito mais assustador, tá? Perdão aí da tossinha, deixa eu tomar um golinho de água porque eu me empolgo para falar com vocês e acabo ficando até sem voz. Mas é que eu adoro estar aqui com vocês, podendo passar um pouquinho sobre as novidades, o que é a MTC, que é algo que faz parte da minha vida aí há 20 anos no mínimo, tá? Outra ventosa da horinha, olha que novidade, são as de silicone. Essa também, criançada adora. Você vira lá ao contrário, tá vendo? Você vira lá ao contrário aqui, ó. Aí ela forma. Isso você vem. É que aqui eu não acho que eu não tenho nenhuma região. Teria que pegar uma região mais. Você vem aqui, aperta ela, ela vira ao contrário e puxa a pele. Né? Então a ventosa bem simples, logicamente que a pressão dela vai ser um pouco inferior às demais, que você tem controle, mas, por exemplo, para criança, para pessoas com a pele um pouco mais sensível, como por exemplo o idoso, vai muito bem, tá? E ela é fácil também de higienizar. Então você tem vários recursos mesmo para se trabalhar hoje, né? Da época do chifre de animal para copos hoje com válvulas, você tem até a ventosa elétrica também, né? Que são aquelas que são ligadas a um compressorzinho e o compressor faz a pressão. O legal é que ela tem lá o vacômetro, então você consegue saber quanto de pressão você está colocando. Essa daí eu costumo dizer, quando vai fazer um artigo científico, quer fazer um trabalho sobre, é o mais ideal, porque aí você consegue mensurar quanto de pressão você colocou para que você tenha um padrão, né, no atendimento. Porque como que você vai fazer, por exemplo, com fogo? Aí você põe uma pressão, na outra semana você põe outra, aí você não vai ter precisão se aquelas alterações geradas foi exatamente como deveria ser. Quando você tem ali a presença do vacômetro, você tem isso. A ventosa por válvula, né, que é, você tem lá um revolvinho que vai fazer, ó, o movimento da pressão, geralmente você tem já alguns estudos que mensuraram. Então, como eu falei, uma pressão geralmente é até 100 milímetros de Hg, duas 200 e três vai dar em torno de 300 a 300, a 400 milímetros de Hg, vai depender, né, se puxar inteira, né, ou se puxar só um pouco. Então, essa é a média que se faz. 300 milímetros de Hg, ou seja, uma pressão tolerável que vai produzir um bom efeito terapêutico. Agora, como eu já disse, um paciente convalescente ou com uma estrutura física frágil, não dá para você querer fazer uma pressão intensa, é melhor fazer mais leve para que ele não sinta esse efeito, tá? Outra contraindicação que foi perguntado da ventosa é, por exemplo, na parte de estética. A ventosa é contraindicada para quadro de flacidez. Então, por quê? Porque eu não falei que ele faz a liberação miofacial? Geralmente a flacidez é uma flacidez do músculo e também muitas vezes sobra de pele. Se você faz isso, você vai liberar mais ainda a face, a pele e o músculo. Então a tendência é que a flacidez fique mais evidente. Então ela é interessante para caso de contratura, de rigidez. Agora, para flacidez, já não ajuda. Aí para flacidez é melhor
moxa, né? Porque a moxa é calor, melhora a circulação e muitas vezes vai acabar gerando um efeito mais positivo. Ou é, é, técnicas, por exemplo, com eletroestímulo, que vão fazer você ter uma contratura ali muscular, que vão ajudar você a ter essa voz. Porque eu penso assim, eu tenho que colocar yang, né? Yang é forte, yin é flácido, yang é firme, né? Por isso que quanto mais jovem você é, mais firme você é, tá tudo em cima. Quanto mais você vai envelhecendo, vai caindo, porque o yang vai diminuindo. Entende a situação? Por isso que o Yang te mantém firme. Então, se você quer deixar firme, melhor técnicas de calor, técnicas que vão manter o seu corpo com o Yang equilibrado. Pessoal, obrigada. Já estamos aí. Não, ô, Núbia, a Núbia me pergunta se tem venda avulsa. Então, a gente tem uns kitzinhos aqui com 13 copos, vale muito a pena, porque comprar um, dois, né? Então são vários copos de vários formatos e de vários tamanhos. Então, você vai ter para regiões maiores, menores, você vai ter os redondinhos também. Então, assim, no caso, a gente está trabalhando com kit. E, vocês vão se apaixonar pelo kitzinho, então vocês não vão querer. Porque olha o kitzinho, que gracinha, ó. Ele vem numa bolsinha, olha que gracinha a bolsinha para você atender a domicílio. Você tem lá a bolsinha fechadinha, ó, de tecido, ó. Tá vendo? Toda separadinha. Aí você abre a outra bolsinha aqui em cima e tá quem? A válvulazinha separada. Tudo muito bonitinho. Então, eu acho que não vale nem a pena, porque você vai cobrar e depois você não vai ter onde encaixar, porque ela não cabe nas caixas de ventosa tradicional, né? Ela tem. Então, você tem lá o kitzinho, ó. Vem 13 ventosas, vale muito a pena pelo fato de você poder trabalhar essas regiões diferenciadas, né? Mas a ideia aqui é assim, mostrar para vocês os materiais, não é só ficar fazendo propaganda. Quem quiser, depois vem aqui na loja conhecer, para não ficar ocupando a live com isso, tá? É, Isso, a Raquel comenta que no joelho, a articulação do joelho é difícil parar. Exatamente, né? O Lindão me fala que é idoso. O Lindão é aqueles casos que eu falei, sabe? Que tem 60 com corpinho de 50. O Lindão é um queridão, meu amigo e que foi com a gente para a China, muito querido. Um beijão para você, para o Lindão e para a Lindona, que a Lindona também é fora de série. E é esse caso, né? A pessoa que se mantém jovem por mais tempo, ou seja, o Yanti está ali, ó, firme e forte. Então, quanto mais Yang você mantém, quanto mais ativo você é, mais tempo a gente diz, né? Que o Yin e Yang tá ali juntinho, né? Então, quanto mais o Yang estiver ali pertinho, ou seja, mais vigor, mais energia você tem, mais tempo de vida e saúde você tem, tá? Então, esse é o objetivo. E é isso, pessoal. A gente já está aí um tempão juntos. Eu agradeço demais o carinho de vocês comigo. Obrigada por estarem aqui até agora. A gente vai fazer próximas lives em breve. Mandem aí dicas de temas que vocês querem saber. Eu pretendo trazer para vocês um pouquinho sobre fito, um pouquinho sobre o próprio tuiná, que é a massagem. Tem uma série de novidades aqui para passar para vocês, né? Eu espero que a gente se veja em breve e muito obrigada. Boa noite, um grande beijo a todos. Até mais. Obrigadão. E bem-vindos a Caixuan, tá bom? Sejam muito bem-vindos aqui ao Longitao e a Caixuan, sempre com muito carinho para vocês. Até mais.